Glória a Deus, aleluia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, tudo bem? Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo. O nosso slogan é lugar de paz, né? Venha nos visitar qualquer dia. Estamos aqui na Coab, São Gonçalo, em Cuiabá, Mato Grosso, em frente ao Mercado Três Irmãos. Nosso endereço é Rua 7, Quadra 9, número 13. Então, você colocar no Uber aí, coloca IBCC, né? Igreja Batista Conhecendo a Cristo. Provavelmente já deve aparecer no Maps, a gente já tem registrado, né, nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente tem mais de 200 pregações, ensinos, né, já no YouTube. Temos também nosso Instagram para você ver um pouco dos nossos cultos. Então, a gente está aí nas diversas redes para que você possa nos conhecer um pouco mais. E nossos cultos, as nossas reuniões, que são quartas e sextas às 19, domingo às 18, elas são todas transmitidas. E quando temos uma reunião especial, seja de homens ou de mulheres, né, a gente transmite também. Então a gente está aí bem acessível a todos vocês, amém? Então vamos estar orando que esse salmo nós vamos dividir ele em duas partes, tá bom? Porque ele é bem grandinho, então nós vamos dividir em duas partes. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guarde, nos livre todo mal, nos dê sabedoria e entendimento, pois queremos aprender de Ti. Cuida de nós, Pai, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos então estar lendo, ele tem 50 versos esse salmo, então a gente vai fazer assim, hoje a gente lê do primeiro, né, até o 25, 26 e depois no outro dia a gente continua até o 52, tá bom? Diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre, tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz uma aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua descendência para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Ó Senhor, os céus louvarão as tuas maravilhas, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, e quem entre os seres angelicais é semelhante ao Senhor? Um Deus tremendo na Assembleia dos Santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, como a tua fidelidade que te cerca? Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Abateste o monstro Raabe, como se tivesse sido ferido de morte, com o teu braço poderoso espalhaste os teus inimigos. Teus são os céus, e tua é a terra. Tu estabeleceste o mundo e tudo o que nele há. O norte e o sul tu os criastes, o Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, tua mão é forte e a tua mão direita exaltada. Justiça e juízo são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Ó Senhor, bem-aventurado o povo que reconhece o som do louvor, que anda na luz da tua presença, que se regozija em teu nome todo dia e na tua justiça é exaltado. Pois tu és a glória da sua força, o nosso poder será exaltado pelo seu favor. Porque o Senhor é o nosso escudo, e o Santo de Israel é o nosso rei. Naquele tempo falaste ao teu santo em visão e disseste: Coloquei a coroa no homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei a Davi meu servo, e o ungi com o meu santo óleo. Minha mão será sempre com ele, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei os seus adversários na presença dele e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e o meu amor, porém, estarão com ele, e o meu nome e o seu poder será exaltado. Porei sua mão sobre o mar e a sua mão direita sobre os rios. E ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Então, nós vamos parar aqui e no próximo a gente vai continuar do 27 em diante, né? Um salmo de louvor, um salmo de adoração, um salmo que declara a grandeza e a majestade do Altíssimo, né? Mas um salmo que vai falar algo interessante. Eu disse para vocês nos primeiros, creio eu,
que todo salmo é uma projeção profética apontando para Jesus Cristo. Então ele vai falar do sofrimento, algum salmo vai falar do sofrimento de Jesus, outro salmo vai falar da vitória dele sobre o inimigo, outro salmo vai falar da angústia dele na cruz. Então todo salmo aponta para a majestade de Cristo, e esse salmo não é diferente. Por quê? Porque ele está falando que Deus prometeu a Davi. Mas, quando fala que Deus prometeu a Davi, significa que virá da descendência de Davi. Então Deus estabelece que da descendência de Davi viria um. E ele veio, Jesus Cristo. Tanto é quando você lê os evangelhos, principalmente Mateus, né? Mateus e, se eu não me engano, Lucas, né? Eles vão tratar de genealogias e eles vão tentar deixar claro que Cristo descende de Davi, para dizer que a promessa bíblica se cumpriu. E aí a gente terminou no versículo 26, ele dizendo assim: e ele me invocará dizendo, tu és o meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Cristo, quando assumiu a sua natureza humana, né, ele se colocou como ser humano, então ele declarou Deus como seu Pai. Né? O texto diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Te gerei o quê? Em carne, porque ele sempre preexistiu na eternidade. Jesus, ele não foi criado, né? Ele era o que nós chamamos de mistério escondido. O Pai escondeu Jesus. Ele escondeu. A Bíblia diz que escondeu de principados e potestades, ou seja, nem mesmo anjos de patente muito grande sabiam quem era ele. Eles não sabiam que ali também era. Então, só para você ver como que Deus trabalha. Como que Deus esconde coisas e só revela na hora certinha. Mas eu tenho para mim que os serafins, né? Os serafins que você vê revelado, por exemplo, em Isaías, que sobrevoam o trono dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu tenho para mim que eles tinham essa revelação. Porque não é comum eles dizerem 3 vezes santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito de Deus é santo. Então eu tenho para mim que eles já tinham recebido essa revelação. Uma das provas também que eu tenho para mim que eles tinham é que o luzeiro, né, o inimigo, ele sabia que eles tinham uma revelação que ele não tinha. Porque quando nós lemos o texto que vai falar da queda do inimigo, né, vai dizer o seguinte: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Então ele está falando dos serafins que sobrevoavam o trono. Então ele entendeu que quanto maior fosse a elevação de um ser celestial, mais revelação ele tinha. Então assim, são seres que têm tamanha santidade, carregam um padrão tão alto de santidade, que eles também têm um padrão alto de revelação. O próprio Deus já liberou um conhecimento extraordinário para eles. Então, eu creio nisso, tá? E eu e você precisamos entender que existem coisas que Deus às vezes vai nos esconder, para nos preparar, nos estruturar para a revelação. Por isso que às vezes você vem num culto, assiste, ouve uma palavra abençoada, mas ela não fala com você. Porque Deus fechou o seu coração para a revelação, fechou para o entendimento. Então, a gente precisa respeitar isso, porque é tempo de Deus, é Deus que determinou isso. E ninguém pode contra os seus desígnios e os seus decretos, tá? Mas, falando nisso, o Messias foi revelado, Jesus foi revelado, então agora a glória de Deus vai ser exaltada, vai ser manifestada entre os homens. Então, quando foi profetizado em Ageu que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, ele está dizendo o seguinte, que embora o templo de Salomão, que foi um dos templos mais caros que já existiu, ele foi derribado e foi construído um outro, muito inferior em questão material, e foi profetizado, a glória desse aqui vai ser maior que a primeira. Por quê? Porque a visitação que esse templo recebeu. Porque aonde a glória de Deus descia? No templo. O templo dividido em três partições. Todo ele envolto de um lugar chamado átrio, todo, mas ele tinha uma entrada, onde parava numa tenda. Essa tenda dividida em 2 lugares, lugar santo e lugar santíssimo. A glória de Deus normalmente pairava no lugar santíssimo. E às vezes ela vinha para o lugar santo,
e às vezes ela vinha pro átrio, digamos assim. Mas normalmente o lugar dela, ela se manifestava ali no lugar santíssimo. Então está dizendo, a glória dessa casa vai ser muito maior que a primeira. Por quê? Porque agora o próprio Deus em carne estava andando no pátio do templo. As pessoas não tinham dimensão de quem estava diante delas. Elas não tinham ideia que enquanto Jesus estava ali ensinando no templo, era como se a própria Arca da Aliança tivesse saído lá de dentro e estivesse lá fora com eles. Eles podiam tocar, eles podiam abraçar, eles podiam beijar. Quando Uzá tocou, Uzá morreu. Mas eles podiam tocar, abraçar, receber cura, receber parábolas, receber instrução, poder ser discípulos do Senhor. Por isso que a glória da segunda casa foi muito maior que a da primeira. Então saiba disso, Deus é Deus de glória e manifesta a glória. Por isso você tem que ter paciência, espere. Às vezes vai demorar um tempo para você compreender algumas coisas, mas não desista, continue insistindo na oração, continue insistindo no jejum, continua. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, amém? Então, esse é o devocional da primeira parte. Amanhã nós vamos continuar com a segunda parte. Oremos então no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento seus filhos e filhas pedindo que a glória do Senhor repouse sobre eles. Derrame tua paz, tua graça, dê um dia glorioso para eles, Senhor, e ensina-os a viver com temor e tremor de ti. Cura-nos, restaura-nos, fortifica-nos na tua presença, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça, derrame sua graça sobre você, que você veja o extraordinário de Deus. Amém? Um grande abraço, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom, shalom.